O milagre, a vitória é Jesus. Aleluia, é o Senhor da glória. Eu quero entrar na palavra de Deus nesta tarde, convidar os amados queridos irmãos que têm a sua Bíblia na sua casa, quem sabe onde você está, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e o verso de número 37. Uma palavra poderosa para as nossas vidas. Uma palavra breve, que o tempo é escasso aqui. Louvado seja Deus. Capítulo 2, o verso 37 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Glória seja dada ao nome maravilhoso do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus venha falar poderosamente em nossos corações. Amados queridos irmãos, essa programação nesta tarde, trombeta da última hora, do Ministério de Fogo, Senhor Jesus, o Rei da Glória. Nós estamos aqui trazendo esta mensagem, esta palavra aqui, nesta tarde, a qual fala de conversão, a qual fala de a situação aqui que Pedro, ele fez praticamente a sua primeira grande pregação depois da ressurreição do Senhor Jesus. Depois que Jesus voltou para sua glória, deixou a promessa do Pai que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e seriam testemunha do poder de Deus, do Evangelho, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Deus, que é fiel, ele cumpriu a sua promessa. 10 dias depois, ele derramou poderosamente o seu Espírito sobre todos os que estavam ali esperando a bênção, o poder de Deus. Aleluia! E Pedro agora já não era mais o mesmo. Não era o mesmo Pedro tímido, aquele Pedro que até mesmo negou a Jesus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Jesus, ele não sepultou o ministério de Pedro, não. Ele novamente levantou Pedro no seu ministério, e Pedro foi ali uma bomba para o inferno, porque foi um grande ganhador de almas pelo poder da pregação do Evangelho. Todos foram cheios do Espírito Santo, e até mesmo aqueles que não entendiam, era dia de festa, Pentecoste, pessoas de todas as nações ali ficaram maravilhados, porque eles foram batizados com o Espírito Santo, falavam línguas das outras nações. Quer dizer, o poder de Deus caiu, os sinais, as maravilhas aconteceram. Deus usou pessoas em profecia, e foi grande ali o mover do Espírito. Mas o que marcou mesmo foi quando Pedro toma a palavra.
porque aquelas pessoas achavam que ele estava até mesmo embriagados, porque não entendiam o que falavam, e aquele poder todo, quem sabe pulava, quem sabe se alegrava tanto, que parecia uma loucura. Porque o evangelho, ele é uma loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Pedro ele toma a palavra dizendo que eles não estavam embriagados àquela hora do dia, porque era de manhã, 9 horas da manhã, era cedo ainda, louvado seja Deus, e agora também a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se embriagava com vinho, que a contenda, mas ela enchia-se do Espírito Santo. Agora foi a primeira grande descida do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos nesta pregação de Pedro que ele pregou o evangelho, pregou Jesus, pregou a ressurreição, o arrependimento, louvado seja Deus, a situação do homem para com Deus, que é necessário que todo homem agora se arrependa, se converta a Deus, o evangelho. E quando Pedro pregou, caiu um grande temor no coração de muitas pessoas daquela multidão, louvado seja Deus. E perguntaram para Pedro: o que nós temos que fazer então? Nós temos que tomar atitude diante desta palavra. É assim que o evangelho funciona, irmãos. Quando as pessoas ouvem, precisa temer, precisa tomar uma atitude. Muitas pessoas ouvem o evangelho e continuam da mesma maneira. Até mesmo hoje, nos dias que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que até vêm para dentro de uma igreja evangélica, até mesmo se batizam, até mesmo tem uma carteirinha e dizem que são crentes, mas não tem mudança de vida nenhuma. Não existe uma conversão genuína. Eles se batizam, mas ainda estão vivos para o pecado. Mas aqui não, aqui essas pessoas que verdadeiramente se converteram ao evangelho. Então aí Pedro falou: olha, vocês precisam se arrepender, se converter para receber o dom do Espírito Santo. Aleluia, para que os vossos pecados sejam apagados. É isso que acontece quando uma pessoa ouve de bom grado o evangelho. Aleluia, a presença do Espírito Santo. Jesus, ele justifica, aniquila aquela dívida, dá o dom da vida, o dom do Espírito Santo, para que agora essa pessoa receba, louvado seja Deus, o direito de ser filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a igreja, ele recebeu a palavra de bom grado, com tanto temor, que já no princípio a igreja já foi forte, foi poderosa. Por que ela foi forte e poderosa? Porque a Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, glória a Jesus, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha, então aqueles que receberam de bom grado a palavra de Deus foi uma grande multidão. Quase 3.000 almas, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que logo no princípio, Hoje as pessoas vêm para a igreja e não pode ser pregada a verdade. Não, são novos convertidos, não pode falar que a pessoa não vai ficar na igreja. Mas aqui, nos primeiros dias da igreja, a palavra de Deus diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então quer dizer, logo no princípio já pregava-se doutrina, tudo, santificação do espírito, da alma e do corpo, já se pregava. Ele se convertia, mas se convertia verdadeiramente, com poucos dias, com pouco tempo. Eles já estavam enquadrados na doutrina do Senhor. Tinha toda a condição de ser membro do corpo do Senhor Jesus, porque eram santos, porque eram santificados pela palavra. Mas qual o segredo disso? A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Então a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir de pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sabe o que está faltando hoje? Temor de Deus na vida de muitas pessoas, para que o Espírito de Deus possa agir, para que o Espírito de Deus possa operar. Mas está acontecendo às vezes o contrário. Muitos estão brincando com a palavra. A verdade não se prega mais em muitos lugares.
Em vez de o Espírito Santo encher a casa, o Espírito Santo está deixando a casa. Em muitos lugares ele não está mais, não tem lugar para ele, porque a igreja se encheu de pecado. O mundo entrou dentro de muitas igrejas. Lá, bacai, sol de faz de cantar abacai. Falta temor, mas a igreja do Senhor é separada. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é um povo zeloso, especial, de boas obras. Então nós vemos que a igreja primitiva, ela já começou, ela cresceu no princípio com muitas qualidades. Qualidade de humildade, qualidade de amor, de graça de Deus pela presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então quer dizer, ninguém era maior, ele era tudo do mesmo tamanho. Inclusive, pessoas que tinham mais poder aquisitivo, pessoas que tinham propriedade. Olha o que acontecia aqui, meus irmãos, no verso 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Hoje não. Hoje, alguns mais privilegiados, que Deus abençoou, eles querem fazer o império desta terra. Quer adquirir cada vez mais propriedades e não está nem aí com a vida do seu próximo, do seu irmãozinho. Mas naquela época, no princípio da igreja, o amor prevalecia. Ele sabia que o tesouro não estava aqui nessa terra, como Jesus ensinou. Não junteis tesouro aqui na terra, mas juntai tesouro no céu, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos estão fazendo império, riquezas desta terra. O Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza tem falado muito mais alto. E isso tem feito acepção de pessoas, tem entristecido o Espírito de Deus. E muitas pessoas podem ficar fora do arrebatamento, da volta do Senhor, por falta deste amor, por acepção de pessoas, e por não, aleluia, obedecer a palavra do Senhor, não pregar mais a doutrina, por causa até mesmo da avareza, por causa do dinheiro, por causa das ofertas. E Deus, ele vai cobrar de cada um. Isso pertence a Deus. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. Sabe o que acontecia? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Então, quando o Espírito de Deus aprova o trabalho, Deus, ele vai dar o crescimento, ele vai dando o crescimento no tempo certo, na hora certa, ele dá o crescimento, mas é um crescimento verdadeiro, irmão. Não adianta muitas das vezes uma igreja, ela crescer, mas crescer somente em quantidade, mas crescer no engano, na mentira, na vaidade, sem pregar o verdadeiro evangelho, sem pregar a verdadeira doutrina. É a mesma coisa que Jesus falou para os fariseus: vocês estão fazendo prosélitos, estão fazendo réu para o fogo do inferno. Essa é a verdade, irmão. Não adianta, aí a pessoa que está pregando, a pessoa que está ensinando vai ser condenada e vai levar aqueles para a condenação também. Porque todos têm uma Bíblia. Todos têm que procurar ler, conhecer o livro, como Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidar tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, louvado seja Deus. Então a obra do Senhor, ela é santa, a obra do Senhor, ela é pura, ela é verdadeira. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo que ela vai subir, a igreja que prega o evangelho completo, a santificação do espírito, da alma e do corpo, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje inventaram tanta coisa. Hoje inventaram um tal de Deus só quer o coração, não tem nada a ver, é usos e costume. Mas a Bíblia diz que é doutrina do Espírito Santo, tá certo? Fique com esta palavra. A igreja primitiva é modelo para nós, é modelo para você, aleluia, buscar um lugar onde prega-se a verdade. É um grande alerta também para aqueles que têm deixado a verdade. Deus cobrará de cada um. Deus vai pedir conta daquilo que estão escondendo. Porque a Bíblia diz que não pode acrescentar, mas não pode tirar também. Tem muitas pessoas tirando aquilo que está escrito, ou até mesmo tentando modificar, distorcer a palavra de Deus. Mas que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente em cada coração.
Louvado seja Deus. Nós vamos aqui estar orando. Tem pedido de oração aqui a nossa irmã Odila da Vila São João, aqui de Ourinhos. Ela pede oração por ela e também por toda a sua família. Irmã Odila, estaremos orando com fé aqui. Somente crê e confia. A nossa irmã também, Valdomira. Irmã Valdomira, paz do Senhor Jesus. Ela pede oração também por ela e por toda a sua família. Que Deus abençoe nossa irmã Valdomira. Eu creio que a nossa irmã Valdomira, que estava conosco no culto agora de domingo, de terça-feira, dando glórias ao nome poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Então, o Espírito de Deus está trabalhando, está levando as almas e a obra vai crescendo, mas ela tem que crescer na doutrina, irmão. Não é crescer no mundanismo, não. Aí não adianta nada, tá certo? Então vamos orar com fé. Deus, Ele é poderoso para operar o milagre nesta tarde. Louvado seja o nome poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Permitindo Deus, nós estaremos voltando na quinta-feira, a partir das 16 horas. Vamos orar com fé, querido Deus, eterno Pai que estás no céu. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus bendito eternamente, o único caminho, a única verdade, aquele que tem o poder de dar a vida eterna a todo aquele que crê. Senhor, é no Teu nome que nós oramos, é no Teu nome que nós cremos na bênção, no milagre, na transformação de vida, de alma, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, Senhor, que é transformador, que é poderoso, para que o velho homem do pecado, ele venha morrer, para que nasça, para que venha surgir uma nova criatura em Cristo Jesus. Ó Deus de poder, que o temor de Ti, Senhor, desça em cada vida, desça em cada coração, ó Deus, e que o arrependimento venha chegar nas almas, a conversão genuína, meu Senhor, abandonando os pecados, para que, ó Deus, possam ser perdoados pelo sangue do Cordeiro e possa, ó Deus, ter a paz do Senhor Jesus, possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai eterno, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, estende a Tua mão para abençoar vidas, almas necessitadas, cada pedido de oração, meu Pai, a nossa irmã Odila e toda a sua casa, toda a sua família, estende a Tua mão e toca com Teu poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa irmã Valdomira, reveste ela de poder, renova suas forças cada dia, abençoa ela, abençoa sua casa, sua família, abençoa de uma forma poderosa cada ouvinte, segundo a necessidade de cada um, ó Pai, salvando, libertando, curando, operando maravilha, que tudo seja, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, nós pedimos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus.